Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Pais amados, bom dia aos amigos, aqueles que estão assistindo talvez pela primeira vez. A gente está numa série falando sobre a volta de Jesus e a gente pegou um texto base para a gente conversar sobre ele, que é Mateus 24, 14, e a gente está falando sobre a mensagem que há nesse texto, sobre a missão que há nesse texto e sobre o motivo que há nesse texto. Então, se você está assistindo agora pela primeira vez, tá, ainda não assistiu outros, você pode entrar no nosso canal aí e assistir as primeiras ministrações para dar sequência àquilo que a gente vai conversar hoje. E eu queria orar com você, queria orar por você, pela tua casa, pelos seus, para que essa palavra ela possa entrar no teu coração e transformar a tua vida e gerar em você uma expectativa nova, uma esperança nova. Tá ok? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada vida que está nos assistindo agora. Nós não conhecemos a luta, as dificuldades que cada um vive e passa agora, Senhor. Que Tu possa estar intervindo em cada família, em cada situação. Possa entrar, Senhor, com a Tua provisão, com o Teu cuidado, com o Teu amor. Fazer com que essa palavra ela entre em cada coração, Senhor, trazendo vida, gerando vida, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito Santo invadindo cada mente, cada coração. A minha oração é que Tu dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Teu Filho, que cada mente seja tomada em obediência à Tua palavra, cativa e obediência à Tua palavra, que Teu amor se estenda em cada lar, em cada vida agora, em nome de Jesus. Que a Tua palavra flua, que Teu amor seja derramado, que Teu poder se manifeste, que vidas sejam transformadas para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Bom, nós estamos falando sobre a volta de Jesus, quando se dará? E a gente pegou como texto base Mateus 24, 14. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A gente, semana passada, na última ministração, nós falamos sobre a mensagem que há nesse texto. E a mensagem ela se destaca nessa parte do texto que diz evangelho do reino. A mensagem que se destaca nesse texto é o quê? É o evangelho do reino. Hoje nós vamos falar sobre a missão que há nesse texto, que ela está no início, logo no início diz, e será pregado, e será pregado. Bom, a gente viu, né, que a proclamação, a pregação, ela teve um processo, né? João Batista, ele vem, lá em Mateus capítulo 3, ele então anuncia, né, João Batista é a voz que clama no deserto, é aquele que ia preparar o caminho do Senhor. João Batista vem, então, logo após, né, no capítulo 4, verso 17, Jesus ele fala do mesmo evangelho, e esse evangelho do reino, ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino. Você vai ver mais na frente em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, né, em Pentecoste, Pedro também proclamando a mesma palavra. Você continua andando no livro de Atos, você vai ver Filipe, você vai ver Paulo, você vai ver muitos outros apóstolos falando, e essa palavra ela chega até nós, essa ordem, essa missão ela chega até nós, até nos nossos dias. E um texto que me chama a atenção, né, além de Mateus 28, de 28 de 18 a 20, a gente acha também Lucas, capítulo 24. Você pode em casa pegar a sua Bíblia, acompanhando aí, que a gente vai usar bastante a Bíblia, vai ler bastante texto. Lucas 24, verso 47 diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, esse texto aqui, ele está relacionado a Mateus 28,
Então, a gente vê que começou em João Batista a proclamação do Evangelho do Reino, essa missão, ela se estendeu e ela chegou até nós. E quando a gente vai para Mateus, capítulo 28, de 18 a 20, a gente vai ver uma ligação muito grande, né, uma conexão muito grande do texto-chave que nós estamos trabalhando, que é Mateus 24, 14, com Mateus 28, que é a grande comissão. E eu queria ler ele também com você, para a gente fazer a comparação. Porque, vamos voltar um pouquinho, a gente começou, o livro de Mateus, o capítulo 24 de Mateus, começa com a pergunta dos discípulos, né? Quando acontecerá essas coisas? Né? Porque Jesus ele tinha falado sobre, né, a destruição do templo. E os discípulos ficaram curiosos e eles perguntam, então, quando essas coisas acontecerão? E que sinais haverá da sua vinda? E Jesus, então, ele começa a desenrolar, ele começa a desenvolver o assunto, e ele fala sobre vários acontecimentos. Chega no capítulo 24, ele fala que esse evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Você vai ver que tanto o início, a pergunta dos discípulos, né, eles querem saber a respeito da sua vinda, do final. Quando você pega a declaração de Jesus no capítulo 14, ele vai falar que o evangelho vai ser pregado até o fim. Quando você lê Mateus 28, 18 a 20, aí você vai ver a comparação. Né? Aproximando-se de Jesus, disse: toda autoridade me foi dada nos céus e da terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quando a gente compara esses textos, a gente vai ver que todos eles respondem a mesma pergunta. Né? Quando vão acontecer essas coisas? Quando tudo isso acontecerá? Então, ambos os versos, eles falam sobre a missão. Eles falam sobre um evangelismo mundial, uma proclamação desse evangelho de uma forma global, né, até os confins da terra. E isso liga esses três textos. Né? Então, há uma ordem aqui bem explícita aqui de Jesus para nós, que é de fazer discípulo. Só que o fazer discípulo implica em proclamar a mensagem. Proclamar a mensagem é a missão. Então, é sobre isso que a gente quer desenvolver um pouco hoje, sobre isso que a gente quer falar, sobre essa missão. Então, aqui foi para a gente voltar ao assunto, de saber que o texto fala de uma mensagem, que uma mensagem a ser proclamada. E essa mensagem é o evangelho do reino. Agora, quando a gente fala de uma missão, e a missão é proclamar, eu preciso saber o que é proclamar. O que é proclamar? O que é anunciar? Note, se você reparar, eu não estou usando muito a expressão pregar. Eu estou usando a expressão proclamar. Porque quando nós lemos o Novo Testamento, você vai ver que a palavra grega traduzida por pregação, que é querigma, aparece algumas vezes. E em português, pregar significa abordar, comentar um assunto por sermão, fazer divulgação. Então, isso significa pregar. Agora, quando você pega a palavra querigma, né, que é traduzida, na maioria das vezes, por pregação, ela não simplesmente fala da proclamação, da pregação em si, mas ela inclui o conteúdo da mensagem. Por isso que a melhor tradução não seria pregar, seria proclamar, não seria pregação, seria proclamação, que abrange tanto o pregar como o conteúdo da mensagem. Então, o querigma, ela fala do domínio do conhecimento acerca de quem está sendo proclamado. Né? Eu preciso conhecer aquilo que eu estou anunciando, que eu estou proclamando. Então, o querigma aqui seria a verbalização daquilo que move a minha vida. O que move a minha vida? O que está dentro de mim? O que gera em mim esse desejo, né, de anunciar? Então, vai muito além de que simplesmente proferir algumas palavras, transmitir algum ensinamento. Então, o Evangelho ele não é simplesmente para ser ensinado, porque quem ensina, quem sabe, ensina. E quem tem alguma coisa, ela reparte. Né?
Se você tem algo, você quer repartir aquilo que você tem. Se você sabe, você apenas ensina. Então, o evangelho ele não é apenas para ser ensinado, ele é para ser repartido, né? Em Mateus 10 fala que de graça recebeste, de graça dai. De graça você recebeu, de graça você dá. É interessante essa questão de repartir, né? Eu tenho uma definição de partir e repartir, né? Partir seria dividir, seria talvez danificar. Se eu tenho um copo, né? Se eu quebro, vou partir o copo, eu perco a função dele. Mas o repartir que Jesus, até mesmo na ceia, né, que ele reparte o pão, ele está dizendo, você tem o que você dispõe, né, que você entrega, ela tem a mesma essência, ela não perde o valor, ela não perde a essência daquilo, da sua origem, do seu DNA. Não é quebrar algo e dividir, transmitir a mesma essência. Então, aquilo que está em mim, eu transmito da mesma forma. Eu não pego simplesmente um conhecimento de palavras, né, que Paulo fala sobre isso, né, a minha pregação, a minha proclamação não consiste em conhecimento, em sabedoria de palavra, mas de poder de Deus. E esse poder, ele vem através da palavra que é enxertada em nós, é semeada em nós, e de nós parte esse desejo de proclamar. Então, proclamação é a verbalização, é transformar em palavra aquilo que move a minha vida, aquilo que me impulsiona. Por isso que não é simplesmente pregar, é proclamar. Porque quem proclama prega, mas nem sempre quem prega proclama. Então, quem ensina, quem reparte, ensina, mas nem sempre quem ensina, reparte. Então, querigma significa verbalizar, transformar em palavras aquilo que move a minha vida, aquilo que me orienta, aquilo que gera em mim desejo e expectativa. A gente vai falar mais na frente sobre isso, né, a questão de notícia, daquilo que você recebe. E eu queria fazer algumas considerações acerca do querigma. Talvez você que está ouvindo pela primeira vez, né, você fala, que negócio é esse de palavra complicada? Não, a gente está querendo apenas trazer uma diferença de você pegar um tema, pegar um assunto, você estudar sobre ele, você desenvolver sobre ele e você ensinar sobre ele. E você pegar algo que você está dentro de você, uma vivência, uma experiência que você tem de transformação de vida e anunciar para aquelas pessoas que não tiveram ainda. Né? É como se eu tivesse com uma laranja na mão, chupando a laranja e você perguntar, pô, tá doce? Ela tá gostosa essa laranja? Não tem como, eu posso explicar. Olha, ela tem tantos gomos, ela é dessa cor, ela é assim. Eu posso dar uma aula sobre a laranja, mas se você não experimentar dela, então o que eu tenho, eu reparto com você. Então, por isso que eu estou usando esse termo, e eu queria fazer algumas considerações a respeito dele. E eu queria ler um texto com você, Romanos, capítulo 16, versos de 25 a 26. Diz assim, Romanos, capítulo 16, verso 25 e 26. Diz assim, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé em todas as nações. Você vai reparar que a gente pegou aqui, olha, a revelação, a proclamação do Evangelho, ela é expandindo a todas as nações. E o querigma, ele desse texto aqui, você vai ver que o querigma, ele é equivalente ao Evangelho. Ou seja, se o querigma é o conteúdo daquilo que se transmite, ele é referente ao Evangelho. Então, o querigma, se Evangelho são boas notícias, o querigma são boas notícias. Né, que Paulo fala, ora, aquele que é poderoso para confirmar segundo o Evangelho, o meu Evangelho e a pregação de Jesus. Então, o que eu tenho que ter em mente? Que a proclamação,
que o querigma, ele é equivalente ao conteúdo do Evangelho, ao Evangelho, que são boas notícias. E se são boas notícias, o que nós fazemos com boas notícias? Né? Porque a má notícia não precisa muita coisa, ela corre muito rápido. Mas a boa notícia, se nós temos uma boa notícia, nossa função é anunciá-la. Então, Evangelho e querigma são sinônimos. Né? O querigma, né, ele traz uma verdade. Por exemplo, se eu falo, Cristo morreu por nossos pecados, o que é isso? Isso é um querigma, isso é uma verdade, isso é uma boa notícia. Se eu falo que Jesus ressuscitou dos mortos, né, aquela cruz que a gente conhece, né, ele não está mais lá. Né, ele não está mais naquela madeira, ele não está mais naquela cruz. Isso é querigma, isso é uma verdade. Então é uma boa notícia, e uma boa notícia ela tem que ser o quê? Proclamada, ela tem que ser transmitida. Então o querigma, ele vai ser sempre uma boa notícia. A proclamação, ela vai ser sempre uma boa notícia. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. O que Jesus falou? O que João Batista falou? Os discípulos falaram, e chegou até nós para transmitir. Arrependei-vos, ou seja, muda o seu rumo. Olha, o rumo que você está indo não está legal, não é um rumo que vai te levar a um caminho de excelência, mas muda o seu rumo, porque é chegado o quê? O governo de Deus, o domínio de Deus. Não é mais o sistema desse mundo que te governa, como nós vimos anteriormente. Né? Que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não conheçam a luz do Evangelho. Né? E nós andávamos como filhos da desobediência nesse sistema. Mas uma vez os nossos olhos foram abertos, nós recebemos essa boa notícia entrou no nosso coração e mudou nosso rumo. Então essa é a boa notícia que eu tenho. E essa é a boa notícia que eu tenho que transmitir. Então esse é o querigma. Ele gera em mim uma nova vida e me dá o desejo de transmitir uma nova vida. Né? Quando você ouve, aconteceu isso, saiu um edito aí que vai ser liberado um dinheiro para a população inteira. Uhum. Todo mundo ficou animado, todo mundo ficou, né, sorrindo, correram atrás, abriram conta, baixaram o aplicativo. Né? A boa notícia, foi uma boa notícia para muitos. Né? Qual foi o resultado dela? Rapidinho, não precisa nem jornal. Se botou numa rede social, acabou, espalhou. O Brasil inteiro já sabe. Assim é a boa notícia que nós recebemos, assim é o querigma, assim é a proclamação do reino de Deus. E Paulo disse, continuando no texto, ele diz assim, para vos confirmar segundo o meu evangelho. Eu acho interessante essa declaração dele. Ele diz, meu evangelho, minha boa notícia. Por que Paulo fala isso? Porque ele pegou a notícia que ele recebeu e ele trouxe como algo dele. Era a vida dele agora. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é para transmitir essa boa notícia. Então, nós temos que tomar essa palavra, essa proclamação, esse querigma, para ser gerado dentro de mim e ter o mesmo desejo de transmitir. Então, fazer dele meu. Assim como Paulo fala, segundo o meu evangelho, segundo a boa notícia que me foi dada. Por isso que ele transmite. Se é a boa notícia, se Deus colocou dentro de mim, dentro de nós, essa boa notícia, não dá para ficar guardada. O evangelho chegou até nós, né, e nos encheu, e nós não somos agora um depósito da fé, um cofre que fica trancado, mas sim um recipiente que recebe e deixa transbordar para atingir, alcançar a outros, aqueles que estão sedentos, aqueles que estão indo para caminhos tortuosos, indo para rumos que não conhecem, desconhecidos e que não há esperança de vida. Né? Cristo em vós, a esperança da glória. Esse evangelho em mim, né? Porque o querigma, a proclamação do reino, é o próprio Senhor dentro de mim. Então, Ele em mim, Ele em nós, vai ser a esperança daqueles que não têm. Então, essa boa notícia eu preciso transmitir. Essa boa notícia, você que a tem, precisa transmitir. Outra questão, isso que eu já até citei aqui, o tema do querigma é Jesus Cristo. O tema do querigma é Cristo. O querigma, a proclamação, ela revela quem é Cristo. Ela responde a pergunta, quem é Jesus? A própria proclamação responde essa pergunta. Ele o proclama e ele o revela.
né, ele diz que ele existiu antes de todas as coisas, ele diz, a proclamação diz que ele se tornou carne humana, que ele viveu sem pecado, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou, que ele foi exaltado e que ele voltará. Essa é a proclamação, essa é a boa notícia. Ele não está morto, ele voltará, ele está vivo e voltará. E voltará para quem? Para buscar aqueles que receberam essa palavra, creram nessa palavra e transformaram a sua vida. Então, o que eu preciso entender é que essa palavra, ela chegou até mim. E essa palavra hoje está chegando até você. E se ela chegou até você, ela chega até você como uma boa notícia. E se você tem uma boa notícia, isso encheu o teu coração, ela agora faz parte de você, e agora, como Paulo se diz, eu proclamo o meu evangelho. Porque agora eu faço parte desse corpo. Eu estou inserido nesse corpo, como Romanos fala, que quando nós fomos batizados em Cristo, nós fomos inseridos no corpo dele. Amém? Caminhando um pouco mais, eu creio que Deus ele tem um propósito, ele tem um plano, e tem também que esse plano ele se cumpre em Cristo e em sua palavra, que ele resolveu o seu propósito através da história, né, trazer uma linha, trazer um entendimento para que aquele que desperta hoje, nasce hoje, ele tenha um sentido de vida. A gente ouve muito essas perguntas, né? Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? E existem tantas questões, tantas respostas, tantas indagações para essa pergunta. E se você for na palavra de Deus, se você for na Bíblia, você vai ver, a resposta está ali. A resposta está ali. Em cada expressão do próprio Senhor, em cada palavra que ele liberou no meio dos seus discípulos. Quando você começa a ler o Novo Testamento, né, você começa a ver a vida de Jesus, o caminhar dele aqui, a relação dele com os discípulos, você vai despertando em você assim, a compreensão de por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. Qual é de fato o meu chamado? Qual é de fato a parte dessa história da humanidade que eu estou inserido? Onde eu me encaixo em tudo isso? A gente conhece um pouco da história, né? Você que talvez tenha estudado um pouco da história, você vai ver que Deus ele começa a sua história, ele escolhe um povo. Ele escolhe um povo pequeno, aparentemente insignificante, que não tem muita expressão, e através desse povo, né, ele quer restaurar a humanidade. Ele escolhe um povo não simplesmente para restaurar um povo, uma nação, mas ele quer restaurar a humanidade. Então, ele escolhe esse povo, Israel. Ele escolhe Israel, e se você começa a pegar a história, né, e Deus, então, escolheu um povo e queria fazer desse povo um reino de sacerdote, uma nação santa. Mas esse próprio povo ele não entendeu muito bem esse projeto. E então ele começa, Deus então divide esse povo, reparte esse povo em tribos, e ele escolhe uma tribo, para fazer dessa tribo uma tribo que vai expressar a vontade dele. E dentro dessa tribo ele pega uma família. Então ele começa um processo de mostrar o desejo dele, a história que ele tem na humanidade, de resgate, de restauração, de transformação, e a gente vê na história que esse povo também ele não consegue entender o plano de Deus. Deus envia profetas, Deus envia juízes, Deus envia centenas de homens para falar com a humanidade a respeito do seu plano, a respeito do seu projeto, do que ele quer para a humanidade, e essa humanidade ela não entende. Até que a gente se depara com o Senhor dos Senhores aparecendo no meio da história. Jesus, então, que é um judeu, Deus tira, então, no meio de Israel, né? Ele pega no meio de Israel um homem que é filho de Abraão pela segunda carne,
ele aparece então quando esse homem, Jesus, ele realiza a obra redentora de morrer, de ressuscitar. Então o propósito divino que ele tinha com Israel, agora ele se finda, porque a Bíblia fala, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então ele queria usar a nação. A nação, de certa forma, em parte o rejeitou. Ele pega esse homem então morre. Aí agora, o propósito que era com essa nação, ele agora transfere para a igreja, que tem parte desses judeus, de gentios, que chegou até nós. A igreja que somos nós, que chegou até nós. Então, através agora da igreja, ele quer expandir esse reino. Há uma declaração de Jesus em Mateus 21, 43, ele diz assim, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. De que ele está falando? Ele está falando justamente disso, né? Que quando ele escolhe a nação, e a nação, em certa parte, rejeita, ele agora levanta o seu filho, né? E o seu filho, e todos aqueles que nele crê, todos aqueles que nele põe a sua confiança, eles são envolvidos agora nesse propósito. E agora, o que ele queria fazer de uma nação santa, agora Pedro vai falar que nós, que a igreja, nós somos nação santa, né? Nós somos pedras de edificação, pedras vivas, nação santa, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real, a fim de proclamar, não de pregar. Você vê que o texto ele está sempre abordando a questão da proclamação, é transmitir aquilo que move, de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, no decorrer dessa história, nós fomos inseridos, porque essa palavra chegou até nós. Nós entramos nessa palavra e a partir do momento que eu recebo essa palavra, né, o meu coração ele é transformado. Agora, a manifestação dessa palavra chega a mim, e quando a gente pega Romanos, capítulo 10, Romanos 10, eu queria ler esse texto, Romanos, capítulo 10, disse, com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se confessa e com o coração se crê a respeito da vida. Então, eu agora recebo essa palavra, eu agora faço parte desse propósito de Deus, desse projeto de Deus. E quando eu entro nesse propósito, né, eu declaro como Paulo declarou, o meu evangelho. Agora, ele faz parte da minha vida. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo me resgatou, me inseriu no plano dele, me colocou como pedra de edificação, e agora eu sou sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Então, as boas novas do reino, elas precisam ser anunciadas. Elas precisam ser pregadas por quem? Por aqueles que reconheceram, por aqueles que entraram nessa história, por aqueles que fazem parte da igreja, por aqueles que reconheceram Jesus, que em todo mundo, ela precisa ser pregada em todo mundo como testemunho às nações, como o texto de Mateus 24 diz. E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso quer dizer que, no sentido máximo da civilização humana, posso dizer assim, e no destino da história da humanidade, eu e você, nós somos mais importantes do que ONU, do que OMC, do que OMS, né, OMS, melhor dizendo, OTAN e por aí, qualquer instituição. Então, no que diz respeito ao projeto de Deus para a humanidade, essa incumbência, ela cabe a mim, ela cabe a você, ela cabe à igreja, de transmitir. Então, nós somos as pessoas mais importantes dentro desse projeto. Mas a solução, a resposta que a humanidade espera no projeto de Deus, nós temos essa incumbência. Está sobre nós essa responsabilidade. A realização dessa missão, a realização do propósito de Deus, do projeto de Deus, até o fim da humanidade, até que ela se cumpra,
ela está sobre a minha e sobre a sua vida. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. O desejo do coração de Deus é que eu e você façamos parte disso. Então, por isso que nós recebemos essa mensagem. Se alguém precisa ser alcançado, ele vai ser alcançado através daquele que recebeu essa palavra. Se alguém foi ministrado por uma palavra como essa, ele se torna agora o agente dessa palavra. Então, quando Jesus fala, e esse evangelho será pregado, ou seja, essa pregação, essa proclamação, ela é uma missão que está debaixo do nosso cuidado, debaixo do cuidado da igreja, da responsabilidade da igreja. Deus resolveu nos escolher. Nós não somos merecedores, nós não somos dignos. Eu conversava com um irmão essa semana, que se eu olhar para as minhas misérias, para as minhas ações, para os meus sentimentos, para os meus pensamentos, eu me deparo comparando com a palavra, eu digo que eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não sou capaz de fazer nada disso. Mas não é a minha capacidade que diz, é o amor dele. Aprove a ele me escolher, aprove a ele nos fazer conhecedor dessa palavra, porque ele se revelou a nós, né? Ele se revelou a nós, aprove a ele isso, de hoje eu conhecer e ter isso, esse depósito em mim, ter condições de transmitir esse depósito. E é essa missão que nós temos, é essa responsabilidade que nós temos. Por isso que se você não recebeu essa palavra no teu coração, é tempo de você receber essa palavra no coração, de você deixar o Espírito Santo transformar a sua vida. Se você já recebeu, faça dela uma boa notícia para aqueles que não têm. Se você espera a volta de Jesus, eu estou esperando a volta de Jesus, eu estou ansioso pela volta de Jesus, quer que se cumpra? Proclame o reino. E esse evangelho será pregado por todas as nações, como testemunho, então virá o fim. Se nós não falarmos, nós vamos tardar a volta dele, a vinda dele. Então proclame essa palavra. A missão é nossa. Tá? A responsabilidade é nossa. Que Deus assim enche o teu coração, que Deus assim mova o teu espírito para que a boa notícia que alguém se prontificou em trazer para você, que alguém colocou o joelho no chão, que alguém buscou uma oportunidade para falar com você, assim como alguém teve essa oportunidade, falou comigo, e essa semente entrou no meu coração, e ela transformou a minha vida, e hoje eu posso repartir ela com alguém, assim também você faça. Que Deus te abençoe. Que Deus enche o teu coração e multiplique essa palavra através da sua vida, em nome de Jesus.